Hoje, mais uma vez, com o Scarpan na estrada, mais especificamente a meia pata. Hoje não estou de Scarpan, estou de meia pata, mas quero contar para vocês bem rapidinho e trazer uma reflexão acerca do atendimento do dia de hoje. Fui contratada para patrocinar uma defesa em um procedimento de competência do Tribunal do Júri, mais uma vez, obviamente. E tem uma peculiaridade nesse procedimento que muito me chamou a atenção. O inquérito teve uma tramitação de 12 anos. O inquérito tramitou durante 12 anos. Nesses 12 anos foram feitas 20 representações pela autoridade policial solicitando o deferimento de dilação de prazo por 120 dias. Ou seja, 20 vezes, por 20 vezes a autoridade policial concluiu que não dava para concluir o inquérito com base no que se tinha ali corroborado e conseguido arrecadar de indícios. Todas as 20 dilações foram deferidas pelo magistrado com parecer favorável do Ministério Público. Mas o ponto mais especial em face desse procedimento não é esse fator. Durante as investigações e durante as 20 vezes em que houveram pedidos de prorrogação de dilação de prazo, não foram feitas quaisquer diligências novas que trouxesse ali um indício que fosse forte, que fosse firme em face da autoria daquele delito praticado, que inicialmente, inclusive, era tratado enquanto um duplo crime de homicídio, sendo um tentado e um consumado, mas que posteriormente foi concluído somente por um homicídio consumado. O que me chama a atenção foi que posteriormente, quando os autos foram remetidos ao judiciário, o Ministério Público imediatamente ofereceu denúncia, e nem vou adentrar aqui ao mérito da denúncia, que não individualiza a conduta dos partícipes desse crime, mas o Ministério Público, após oferecer denúncia iniciada ali a persecução, a instrução processual, não houveram produzidos em juízo quaisquer provas que pudessem ser utilizadas para lastrear a decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia foi feita com a fundamentação total em cima dos autos do inquérito policial. A pronúncia ela é totalmente fundamentada somente com a prova produzida em Quisa. E como eu já ensinei aqui para vocês, a decisão que submete a pessoa ao Tribunal Popular, ela não pode, em nenhuma hipótese, ser amparada somente em indícios, mas ela deve valorar o que foi produzido sob o crivo do contraditório, conforme a previsão do artigo 155 do Código de Processo Penal. E mais uma vez eu repito, esse não é o fator que mais me chamou a atenção, enquanto eu analisava os autos dessa ação penal. O que me chamou a atenção foi que durante a instrução processual, o Ora, que hoje meu assistido, ele foi defendido por um amigo da família dele, que era advogado, mas que não militava, não atuava na seara criminal e, mais especificamente, não militava nos crimes de procedimento de competência do Tribunal do Júri. Assim sendo, na apresentação dos memoriais, das alegações finais na forma de memoriais, o patrono requereu a absolvição do acusado pela ausência de provas. E quando foi interposto o recurso em sentido estrito, mais uma vez afirmou aquela defesa ali constituída naquele momento processual de que não haviam provas produzidas que pudessem comprovar que ele era culpado. E eu já ensinei aqui também para vocês de que nos crimes de competência do Tribunal do Júri, para decisão de admissibilidade, porque a primeira fase nada mais é do que um juízo de admissibilidade para verificar se há ali o menor indício de materialidade, o menor indício de autoria, para que aquela pessoa venha a ser submetida a Tribunal Popular, ela não precisa de uma comprovação efetiva. Resultado: o CORREL, que estava na mesma situação fático-jurídica, foi impronunciado porque a Defensoria Pública pleiteou nas alegações finais a impronúncia e, posteriormente, quando o juízo pronunciou, a Defensoria Pública, ao interpor recurso em sentido estrito, requereu a despronúncia
com base na violação do artigo 155. E o recurso do Corréu foi provido. O do meu assistido, obviamente, não foi provido. E posteriormente foram feitos embargos que foram rejeitados, recurso especial que foi inadmitido, agravo em recurso especial que sequer foi conhecido pela intempestividade. E assim sendo, ele teve ali um prejuízo efetivo comprovado, né? Talvez por uma deficiência de defesa que não era especialista na área, né? Mas que decidiu por alguma motivação intrínseca se arriscar, se aventurar no tribunal do júri. E a reflexão que eu deixo aqui para vocês é: nunca se aventurem com a vida dos outros. Se vocês decidirem se aventurar advogando em causa própria, brincando com a própria vida, 10-0. Mas brincar com a vida dos outros é uma coisa muito séria, sobretudo na seara criminal, onde você expõe, para além da vida do outro a risco, a sua própria vida.